Olá, meu irmão, tudo bem? Espero que tudo esteja caminhando em paz na sua casa. Hoje nós estamos em mais um devocional do Papo em Família e eu quero falar sobre como resolver conflitos dentro da nossa casa e eu vou falar com você um pouco sobre um trecho do livro do Gary Chapman que o nome é Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento. Mas eu não quero falar só sobre casamento, eu quero falar sobre conflitos em geral. Ele começa falando sobre como resolver conflitos. E conflitos dentro da nossa casa a gente tem com o nosso cônjuge, mas também tem com os pais, tem com os filhos, tem com um genro. É comum em ambientes de convívio mais intenso nós termos os nossos problemas. E eu quero trazer esse conselho para a sua vida e para a sua casa. Primeiro ponto, Gary Chapman fala que todos precisam mudar alguma coisa. Ninguém é perfeito. E isso é bom a gente entender que isso gera um pouco de empatia, no mínimo possível. Quando você percebe que você também tem defeitos, você fala com o outro com um pouco mais de tolerância, porque você percebe que você também erra. Então, se você quiser resolver algum conflito dentro da sua família, o primeiro ponto é perceber que você também tem defeitos. Outro conselho que ele dá é que esperar não funciona. O que isso significa? Muitas vezes as pessoas esperam muito tempo para ver se a outra melhora. Só que existem alguns defeitos que nós temos que são tão nossos que nós não percebemos. Se não for outro vir falar, nós não percebemos. Por isso, esperar a vida inteira que um outro mude por conta própria, sem ao menos saber o que ele precisa mudar, também é problemático, porque pode ser que aquela pessoa não saiba do problema. E um outro ponto que ele também vai falar antes de resolver o conflito é: entenda que lidar com os próprios defeitos é difícil. Não é fácil você ouvir de uma outra pessoa que você tem um defeito e que aquele defeito faz com que você haja dentro de um relacionamento, seja conjugal ou familiar ou até mesmo profissional, faz com que você haja de forma desigual, desequilibrada ou injusta. Aquilo, à primeira vista, é chocante. É chocante porque às vezes nós não percebemos o problema, é chocante porque às vezes nós não sabíamos que incomodávamos. Então não é fácil lidar com os próprios defeitos. E isso também gera empatia, quando nós entendemos que nós temos defeitos e que não é fácil lidar com eles. Isso faz com que a resolução dos nossos conflitos se torne mais branda. Nós não vamos com tanto ímpeto, com tanta falta de misericórdia. E aí, ele dá um quarto ponto antes de entrar na resolução do conflito. Aprenda a pedir ajuda. E aí vamos entrar nessa resolução. Se tem um conflito dentro da sua casa, aprende a pedir ajuda. Primeiro, procura algum amigo de confiança, de fora desse círculo que você tem um conflito. De fora da sua casa ou de fora do seu trabalho, e narra para esse amigo seu, seja um conselheiro cristão, seja um pastor, seja um amigo pessoal, mas que esteja de fora e que te conheça. Narre para ele o que está acontecendo. E ele vai te ajudar a pontuar algumas coisas. Aonde realmente existe o problema, se realmente existe o problema, se ele existir, se ele realmente tem toda essa proporção que você acha, e aonde muitas vezes nós temos culpa nesse conflito. Então, por isso é importante pedirmos ajuda, porque uma ajuda externa nos melhora a visão, nos faz entender melhor o todo. Tira a gente do olho do furacão, acaba sendo um olhar impessoal, por mais que seja um olhar de um amigo. Então, primeiro ponto, quer resolver um conflito dentro da sua casa? Quer resolver um conflito pessoal? Quer resolver um conflito no casamento? Aprenda a pedir ajuda. Segundo ponto, ele fala, aprenda a conversar. E esse segundo ponto nós podemos destrinchar em duas pessoas. Nas pessoas caladas e nas pessoas explosivas. As pessoas mais caladas, ela tem por costume evitar o conflito. Então, quando ela vai falar
e ela percebe que aquilo vai gerar um conflito, geralmente ela se tranca e ela não fala mais. Então, as coisas ficam muito pela metade ou elas literalmente não são ditas. E fica complicado você resolver problemas de coisas ditas pela metade ou não ditas. Então, você que tem a dificuldade para falar, para entrar no confronto, aprenda que é necessário você falar. É necessário que você pontue, é necessário muitas vezes que você entre num conflito. Conflitos não necessariamente são ruins quando a intenção é boa e o motivo é a construção de algo bom. Então você que tem essa dificuldade precisa entender a necessidade de falar. E para as pessoas explosivas, que geralmente falam demais, elas têm que aprender a moderar a sua fala, o seu ímpeto, os seus adjetivos. Se for necessário, pense um pouquinho. Está muito enraivecido, está muito explosivo, vai dormir, vai fazer uma atividade física, vai assistir alguma coisa que te tranquilize. As palavras ferem muitos outros, trazem muitas marcas. Então, aquelas pessoas que são explosivas, muito impetuosas para falar, e geralmente algumas dessas pessoas lidam muito bem com o ímpeto quando vem contra ela e ela acha que não tem nada demais. Mas as pessoas que são mais quietas, mais caladas, elas veem isso de forma muito assombrosa, muito raivosa, muito ferina. Então, aprenda a abrandar a sua forma de falar. Aprenda a pontuar as coisas. E isso vai fazer com que a resolução do problema seja mais fácil. Então, recapitulando, aprenda a pedir ajuda, aprenda a conversar. Terceiro conselho que ele dá é: fale uma coisa de cada vez. Existem relacionamentos que já há muitos anos trazem muitos problemas. Geralmente, relacionamentos conjugais são assim. Trazem problemas de muitos anos. E aí, quando você vai reclamar, você traz aquela tempestade de reclamações. São 5 defeitos, 10 problemas, 7 pendências, 5 isso, 4 aquilo. São muitas coisas para lidar. Isso é difícil para qualquer pessoa. Seja uma pessoa que lida bem com os problemas ou não. Então fale uma coisa de cada vez. Pare, pense, converse. Converse com essa pessoa que você pediu ajuda de fora e tente identificar qual o problema central no seu relacionamento. E começa por ele. Vai conversando, vai resolvendo. E aí, conforme ele for pegando forma no sentido dele ir se resolvendo e melhorando, você vem trazendo outras questões. Algumas vezes, quando você consegue de fato perceber o problema central, muitos outros problemas se diluem junto com a resolução desse. Mas faça uma coisa de cada vez. E o último conselho é: tire um dia para isso. Não seja aquela pessoa rabugenta que reclama o dia inteiro, que traz reclamações todo dia, todo momento, tudo é motivo para indireta. Ah, mas se você estivesse fazendo isso, agora a gente não estaria atrasado para isso. Ah, mas se você tivesse seguido o meu conselho lá atrás, não faz isso. Tire um momento. E tire um momento agradável. Sente-se, tome um bom café, deixe esse momento bem brando. Se necessário, durma um pouco antes. Que seja um dia que você evite estresses. Que tudo em volta, que todo o contexto, ele seja um contexto agradável. Um bom café, uma boa comida, um bom ambiente, um ambiente agradável. E naquele momento, resolva os seus conflitos. Lembrando, um de cada vez, com brandura, fale, seja claro, mas resolva esse conflito. Porque quando nós fazemos isso, nós temos a disposição para resolver. Enquanto nós temos tempo para resolver e oportunidade, Deus nos fortalece. Ele abre o nosso coração, nos enche de perdão, nos enche de misericórdia e pela graça dele, nós vemos os nossos conflitos resolvidos, a nossa casa em paz e o nosso coração apaziguado. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas, e nós precisamos resolvê-los. Não podemos caminhar 20, 30, 40, 50 anos carregando problemas. Nós precisamos resolver. Que o Senhor desperte nos nossos corações, ó Pai,
a vontade de consertarmos as nossas relações, de resolvermos, de nos endireitarmos e que nós possamos ter forças para caminhar pouco a pouco, resolvendo conflito por conflito, problema por problema, e que dia a dia o Senhor nos fortaleça, nos encha de misericórdia, de paz, e que a nossa casa seja um ambiente que reflete a paz dos nossos corações, que é a habitação do Seu Santo Espírito. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa semana, que Deus te abençoe e que você possa contar com a Igreja Presbiteriana do Barreto para resolver os seus conflitos, para ter o seu coração em paz. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.